E aí o texto diz: trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, não necessariamente o primogênito. O texto diz: dentre os primogênitos, ou dos primogênitos. Ele pode inclusive ter levado mais de um. Mas o que ele levou era algo bom, era algo melhor, era do principal que ele tinha. Isso nós já sabemos. Tá? Um texto aí que certamente já foi explorado muitas vezes. Mas aqui nós temos a medida do coração, e eu queria que vocês entendessem isso. A medida do coração de Abel. Que medida é essa? Que vontade é essa que de repente brota dentro dele, e nós, na nossa ótica humana, no nosso jeito humano de pensar, então deduzimos que algo muito bom Abel gerou para Deus. Mas o que Deus viu? O que é que levou Deus a aprovar e a dizer: olha, esse negócio foi muito bom? Não necessariamente por ser melhor que Caim, mas esse negócio, essa oferta foi boa, porque ela veio lá de dentro. Alguma coisa aconteceu no coração de Abel, e a minha expectativa é que esse negócio bom que surgiu no coração de Abel surja no seu coração. Essa verdade, essa pureza de Deus brote dentro do seu coração, ou se intensifique no seu coração, a fim de levar você a tomar ações que demonstrem o caráter de Deus e a vontade de Deus. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e quê? E me conheces. O Senhor conhece lá dentro. O salmista tinha convicção disso. O Senhor sabe o que está dentro de mim, meu Deus, quando eu trago algo para o Senhor. É um pedido que foi feito? É um desafio? É uma proposta da igreja? Se eu não fizer, se eu não atender, se eu não ofertar, vai ficar ruim para mim? Ou algo que brota e que você deixa extravasar, oferecendo-se a Deus? E aí nós poderíamos pensar em vários campos diferentes, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Salmo 116, versículo 2 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. É uma expressão de alguém que deseja dar a Deus algo que seja bom, porque reconhece que Deus é bom. Deus está sempre olhando para o seu coração. Crê nisso? Bate assim, ó. Deus está sempre olhando para dentro de mim. Deus não enxerga apenas o que está à sua volta, Ele enxerga principalmente o que está dentro de você. Eu queria pensar em algumas coisas, alguns exemplos bem práticos aqui, para nós estarmos ilustrando isso. Você canta hinos, canta cânticos, músicas, como cantamos agora há pouco. Você presta atenção no que você canta? Você presta atenção na letra, a entoação daquilo que está sendo cantado? Você está atento ao que está falando? E quantas vezes o que nós cantamos expressa algo sublime demais, que Deus certamente gerou no coração de quem produziu aquela letra, aquela música, de quem compôs, e começamos a cantar, e a cantar, e a cantar, e aquilo torna-se um coro em meio ao povo evangélico, e muitas vezes esse coro alcança até as outras pessoas, e em rádios seculares nós ouvimos, e em programas de televisão seculares, de repente tem alguém lá cantando aquilo também. Mas e o efeito daquela mensagem? É uma chamada então para presta mais atenção naquilo que você canta. E algumas vezes você está fazendo ou estabelecendo compromissos com Deus que podem não ser tão reais lá dentro. Estão me entendendo? Nem sempre. Você vai à igreja cultuar, você vem à igreja, você vai a congressos, seminários, e aí existe uma série de adversidades para isso. Nem sempre você está tão pronto assim, você está tão disposto, ou você está tão disponível para ir a um culto, um seminário como hoje, por exemplo.
Mas quando você vem, você está disposto a enfrentar frio, ou calor, chuva, ou sol, enfrentar trânsito intenso, enfrentar torcidas contrárias. E quantas vezes encontramos tanta oposição para chegar à igreja do Senhor, mas o que nos impulsiona a estar na casa de Deus? O que te impulsiona a estar na casa de Deus? Oferecer a Deus? Eu vou lá porque o culto vai ser abençoado e eu quero receber. Ótimo. E o que você vai ofertar a Deus? O que você vai dar a Deus? Não darei ao Senhor algo que não me custe sacrifício, diz a palavra. E na palavra nós encontramos: alegrei-me quando me disseram o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma relação diferente aí entre o entusiasmo interno, o prazer, a devoção, o desejo de estar diante do Senhor juntamente com a congregação dele, não apenas você sozinho. Você estar diante de Deus sozinho é uma coisa, a sua devocional, o seu culto, o seu momento, a sua oração. E o outro momento, obviamente, muito mais rico é esse, em que estamos todos juntos, em que juntos erguemos nossas mãos, em que juntos falamos, fazemos declarações espirituais e dizemos: só o Senhor é Deus. E eu creio, irmãos, o inferno treme quando o povo de Deus se reúne e fala isso em coro. Então, dia de futebol, vai para a igreja? Ou o coração inclina para ficar quietinho? Ainda mais o povo do Rio de Janeiro, né? Não deve gostar muito de futebol. Ou pelo menos um pouco mais do que o mineiro. E aí é clássico, é campeonato, é final, e uma série de coisas. Mas tem culto. E o culto, não raro, ele é na hora de um jogo de futebol. E poderíamos citar aí alguns outros exemplos que, quem sabe, constituiriam impedimentos para você estar na casa de Deus. E você supera isso com tranquilidade, com amor. Você se dá por isso. Uma outra coisa, você vai almoçar. Falar de almoço na hora do almoço, esse é um negócio meio provocante. Você vai almoçar, a comida está fria ou está quente, ou morna, que seja. Você dá graças. Lembra do Senhor? Lembra de falar: Pai, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, meu Deus, por ter o pão à minha mesa, por ter o pão a repartir com minha família, por ter o pão. Que preciosidade é. Algumas vezes a gente reclama, né? Isso já foi citado aqui hoje. Às vezes a gente reclama que a coisa não está muito boa, que o bife está duro, que o arroz não está bem cozido, ou que não está bem temperado, ou que a mulher errou o tempero. E acabou de dar graças a Deus. Eu às vezes falo isso para os meus filhos. Falo: peraí, você está reclamando, mas você não fez a oração? E geralmente eu me dirijo àquele que fez a oração, né? Já que a gente divide essas funções lá. Mas você acabou de orar, dizendo graças a Deus, agora começa a reclamar? Ah, foi mal. Às vezes é mal mesmo. Tudo que Deus dá é bom. Quero cutucar um pouquinho agora. E fatalmente o pregador, ele cutuca um pouquinho nos ouvintes. A esposa. O pastor Lincoln já deu uma mexida nesse negócio aqui hoje, né? Você elogia a esposa? Tem costume de fazer isso ou faz assim, muito por acaso? Mas na hora de ver o defeito, salienta, o coloca. Mas acontece o seguinte: você cuida da esposa, e por cuidado eu quero dizer dar atenção, dar tempo, às vezes cuidar mesmo, de dar medicamento inclusive. Poxa, hoje a mulher ficou doente, não vai ter almoço. Ou vou ter que fazer uma gororoba lá, vou ter que fazer alguma coisa. Ou então pede um filho para fazer. Você cuida da esposa.
Os solteiros podem pegar isso aí e adaptar isso aí para os pais. Você cuida dos seus pais, honra os pais. É honroso para com ele aquilo que você fala a respeito dele? Dá tempo? Para estas coisas que eu acabei de dizer para vocês aqui, eu quero lhe dizer que Deus está olhando o seu coração. Seja na hora de vir ao culto, seja na hora de se apresentar diante de Deus, de se ajoelhar perante o Pai no momento de devocional, seja no momento de cantar ao Senhor, Deus está olhando para o seu coração. Seja no momento de dar graças a Deus, de usufruir de uma alimentação, Deus está olhando para você. Poderíamos pensar em ainda mais algumas coisas. Você é sacerdote da sua casa. Esse é um papel sacerdotal. Você, como casado, como homem na sua casa, tem uma responsabilidade sacerdotal sobre a sua vida. Amém ou não? É verdade ou não é? Palavra de Deus ou estamos mentindo? Ou estamos inventando isso? Não. Você é sacerdote familiar, e como sacerdote você tem a responsabilidade de corrigir os filhos. Aí tem o filho lá no game, né, naqueles joguinhos lá, games, e não raro, talvez a maioria das vezes esses jogos são violentos. Você corrige seu filho? Você fala com ele que aquilo não é apropriado? Tem lá briga de rua, tem lá briga com armas, tem matança, quem matar mais ganha mais pontos. Você corrige seu filho? Ou você acha que tudo isso é muito natural? E se você achar que isso é natural, quero dizer que não é nada natural e que isso é um projeto diabólico que vem na nossa geração e que está afetando duramente as nossas crianças. Ou por que é que nós vimos jovens, adolescentes indo às crianças para matar outros, ou levando armas para dentro das escolas? Por quê? Onde eles aprenderam isso? Será que algum pai ensinou? Pouco provável. Mas os jogos têm sido, talvez aí, a maior ou uma das maiores fontes de ensino a respeito desse negócio. E lá está o seu filho. Quantas vezes? Participando disso. E você passa a mão na cabeça e quem sabe até disputa com ele. Qual é a sua prática? Deus está olhando para o seu filho? Sim, mas Deus está olhando para você. Corrige sua esposa? Precisa também. Assim como nós também precisamos de correções. Não raro, minha esposa vira para mim e fala: querido, você falou isso e isso, e isso não foi bom.